Novos aparelhos Motorola descobertos na Anatel, a Xiaomi com planos de lançar modelo inspirado no Zenfone 6 e a guerra comercial entre China e Estados Unidos ganha mais um capítulo. Isso tudo e muito mais hoje no Plantão Tudo Celular. A Motorola segue investindo na sua linha One de smartphones. Depois de lançar aqui no Brasil o One Vision, ela está se preparando para oficializar mais 3 modelos, segundo o que encontramos em certificação na Anatel, sendo que 2 deles devem ser o One Action e possivelmente o One Pro. O Action deve ser identificado pelo modelo XT 2013 e lembrar bastante o irmão Vision, tanto em características técnicas quanto no seu visual, com a principal diferença ficando para a adição da terceira câmera traseira, que deve ser uma ultra grande angular. Outros 2 foram encontrados nos registros, sendo eles o XT 2010 e o XT 2025, e acredita-se que um deles é o Motorola One Pro, com seu curioso sistema de câmera quádrupla, conforme a gente viu em vazamentos recentes. Infelizmente ainda não existe uma data para que eles sejam oficializados, e por isso a gente vai ter que esperar para ver mais novidades. Por meio de uma publicação no seu fórum oficial, a Xiaomi divulgou uma lista com os smartphones que devem receber a MIUI 11 e o Android Q. Nessa lista a gente encontra 13 modelos, incluindo o Mi 9, o Mi 8, o Redmi K20, o Mi Mix 2S e o Redmi Note 7, por exemplo. É importante destacar que por algum motivo o Pocophone F1 não aparece nessa lista, mas certamente ele deve acabar recebendo o update. Entre as novidades que devem aparecer nessa nova versão da interface, podemos aguardar a adição de uma gaveta de aplicativos, conforme já visto em algumas imagens vazadas. A previsão é de que a MIUI 11 seja disponibilizada em breve, e com sorte isso pode acontecer ainda no mês de junho. A novela entre os Estados Unidos e a Huawei acaba de ganhar mais um capítulo. Como forma de retaliação, a chinesa pode acabar vetando empresas norte-americanas de usar as suas patentes em áreas essenciais. Dessa forma, caso ela opte mesmo para avançar com isso, as primeiras empresas afetadas seriam as operadoras, como a Verizon, por exemplo. Além disso, existem chances da Apple mudar toda a sua produção da China para Taiwan, com o objetivo de fugir dessa guerra entre as duas maiores potências mundiais. Entretanto, nada disso foi confirmado ainda, e somente nos resta esperar para ver o desfecho dessa história. No final de maio, a Asus oficializou na Espanha o Zenfone 6 com seu curioso sistema Flip Camera, que permite o uso das câmeras traseiras na parte frontal. Assim, o usuário pode ter a mesma qualidade de imagem em ambos os casos. Novas informações dizem que a Xiaomi deve usar a sua marca Meitu para lançar um smartphone com tecnologia parecida. A grande diferença é que ao invés de 2, o modelo da Meitu vai ter 3 câmeras traseiras. O dispositivo ainda não teve nenhuma especificação técnica vazada e a Xiaomi também não comentou nada sobre o assunto. Ainda não existe uma data para que ele seja apresentado, mas espera-se que isso aconteça em breve. Sabemos que o mercado de smartphones não anda bem no mundo todo, e parte disso pode ser, por exemplo, relacionado aos preços mais altos e à baixa inovação na categoria. O mercado premium é um dos mais preocupantes, visto que é um dos que mais registra baixas, e parte de culpa disso está sendo atribuída à Apple, já que a venda de iPhones caiu pelo menos 20% no último trimestre. Isso porque os ciclos de substituição do iPhone aumentaram, já que os usuários estão pagando mais em seus aparelhos e não vendo motivos para trocar os seus por um modelo mais recente. Neste ano teremos novos iPhones sendo revelados, com a promessa de várias mudanças interessantes. Vamos ver se eles vão ser capazes de reverter essa situação. Muitos jogadores aguardam ansiosos a chegada dos novos consoles de Microsoft e Sony, que irão marcar o início da nova geração. Entretanto, o chefe da Platinum Games acabou jogando um grande balde de água fria no público, dizendo que o Xbox Scarlett e o PlayStation 5 são mais do mesmo. Para confirmar isso, precisaremos aguardar 2020, que vai ser quando a dupla vai ser apresentada por suas respectivas fabricantes. Nos últimos anos vimos a corrida para entregar tempos de carregamento mais rápidos nos smartphones. Algumas empresas já colocam carregadores de até 27 watts em suas caixas, por exemplo. Mas o destaque mesmo é para chinesas como a Huawei com seu Supercharge de 40 watts e para a Oppo com o Super VOOC Charge de 50 watts. Agora, a Vivo parece estar interessada em entrar na brincadeira com um carregador de 120 watts. Com esse poderoso carregador, ela promete carregar o smartphone de 0 a 100% em somente 13 minutos. Infelizmente, não existe uma data definida para o lançamento do smartphone com essa tecnologia, mas precisaremos aguardar para ver
essa novidade de perto. E essas foram as principais notícias que tivemos na última semana. Caso queira mais detalhes, procure pelo link que está aqui na descrição. Se você gostou, por favor deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Nos vemos em breve, valeu, tchau, tchau!